Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2024, estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que está sempre acompanhando a nossa programação, querendo se informar, querendo se entreter, querendo aí os nossos serviços de utilidade pública, de interesse público. Bom, agora é hora da política para a gente debater. Na manhã de hoje, mais um partido anunciou apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena. Dessa vez foi o PCdoB, que é uma legenda, inclusive, que está numa federação junto com o PT e o PV, mas que no lugar de defender a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, preferiu anunciar apoio à candidatura à reeleição de Cícero Lucena. Nossa equipe esteve lá e falou com as lideranças do PCdoB. Prefeito, é o seguinte, nós trabalhamos com um cenário extremamente tumultuado. Na eleição de Lula, o Brasil passou a esperançar por espaços de manutenção da democracia. E é neste sentido o que move a nossa força, as nossas ideias do Partido Comunista do Brasil. Nós não brincamos de fazer política. Nós não temos visão umbilical. A nossa visão é em defesa do povo, pelo povo e para o povo. Ver um cenário aqui na Paraíba de tentativa de articulação de uma onda conservadora querendo dominar principalmente a região metropolitana. Isso a gente não pode pensar que não está existindo. E os nossos inimigos, porque é inimigo do povo, ficar a serviço de um agente oportunista, de um agente que busca o armamento. Foi nesse sentido, prefeito, que o seu compromisso que trouxe a dialogar com o PCdoB é o fortalecimento do governo Lula, é o fortalecimento da democracia e deixar de lado esta gente que não quer pensar no povo. Pai, essa presidente do PCdoB da Paraíba, reafirmando e justificando esse apoio da legenda ao prefeito Cícero Lucena, que está criando aí essa ampla frente, né, de apoio à sua reeleição, com partidos de centro-direita, de centro-esquerda, e até com a possibilidade do Nilvan Ferreira, comunicador, que não é mais candidato de João Pessoa, é candidato de Santa Rita, mas tem uma trajetória na direita, uma trajetória no eleitorado bolsonarista. E aí o prefeito Cícero Lucena admitiu a possibilidade, sim, de avançar em acordos com Nilvan Ferreira, em troca de apoio lá em Santa Rita, em troca de apoio em João Pessoa. Fico muito feliz porque eu tenho dito sempre repetido, todos aqueles que queiram ajudar a cidade de João Pessoa a melhorar serão bem-vindos com o seu apoio, com as suas sugestões, as suas ideias para que a gente possa aprimorar. Eu tenho a humildade de dizer que sou aberto aos ensinamentos e às contribuições para o bem da cidade de João Pessoa. E sem dúvida o Nilvan, ele como repórter, como pela sua profissão, mas também pela militância política que ele teve nos últimos anos, ele terá contribuição de ideias e de ações em favor da cidade de João Pessoa para melhorar a vida da nossa cidade. Caso a gente avance para isso, será um imenso prazer. Olha, quem não gostou muito dessa movimentação de Nilvan Ferreira é o deputado estadual Valber Virgulino. Ele, bolsonarista, criticou aí a posição de Nilvan Ferreira. Olha, eu assisti do começo até o fim e fiquei muito preocupado. Eu vi um Nilvan agachado, um Nilvan subserviente. Eu vi um Nilvan querendo cuspir no prato que comeu. Daí ele tem toda a razão de não gostar do Eduardo Roberto, de não gostar das posições do PL na Paraíba, mas ele não pode alegar e dizer que foi abandonado por Bolsonaro. Bolsonaro estendeu o braço a Nilvan quando ele mais precisou. Quem é que deu a legenda a ele em 2020 para ser candidato a governo do estado da Paraíba? Foi Hugo Mota? Foi Adriano Galdino? Foi João Azevedo? Foi Cícero Lucena? Não. Foi Bolsonaro. E eu lembro que algumas vezes no palanque eu vi Bolsonaro pegar a mão do Nilvan e levantar e apresentá-lo como candidato. Nilvan é uma grande pessoa, eu gosto muito dele.
mas eu acho que ele está cometendo equívocos que podem prejudicar a campanha dele. O senhor participou do lançamento da pré-candidatura de Nilvan Ferreira em Santa Rita. O senhor, inclusive, declarou apoio a Nilvan. Está mantido esse apoio? Esse apoio está mantido desde que ele não se alie a adversários de Bolsonaro, a adversários do grupo conservador aqui na Paraíba. Ele não pode alegar que quer se aproximar de Lula, se aproximar de João, porque Santa Rita precisa de um CAPS, precisa de uma UPA. Ele não é o prefeito, ele é candidato a prefeito. Ninguém faz parcerias sem ocupar o cargo. Hoje, qualquer tipo de movimento que se aproxime de João, de Cícero e de Lula, não é parceria, é acordo político. Né? Então ele está dizendo o que disse lá atrás. Isso é ruim para o conservadorismo, ele quebra o discurso dele, quebra a coerência, e eu acho que ele perde com isso. Né? A Paraíba precisa que o grupo conservador esteja unido contra essas pessoas que botam o Estado para baixo. Cícero agora virou um bom gestor, João Azevedo se desligou da Calvário, porque o Nilvan batia em Cícero e João Azevedo, inclusive foi derrotado para prefeito e para governador por essas máquinas. Esqueceu o passado. Né? Ontem eu vi na entrevista dele chamando Adriano Galdini e Hugo Mota de companheiros. Né? De que Felipe tinha auxiliado ele, que Santa Rita, João Pessoa e Bahia estão interligados. E Cabedelo não está interligado, não. Então é assim, a gente tem que ter união, mas a gente não pode se aliar a adversários históricos. Cícero e João Azevedo são adversários históricos. Meu Deus, Cabo Gilberto do grupo conservador. Ele tem errado nisso e eu acho que perde voto em relação a isso. Olha, muito engraçado. Vem cá, presta atenção. Muito engraçado e curioso, o deputado Valber Virgulino está cobrando lealdade e fidelidade de Nilvan Ferreira a Bolsonaro ao longo desse tempo todo, falando que Nilvan abandonou Bolsonaro. Quem tem um histórico de abandono para Nilvan faz 4 anos que está sendo abandonado por esse grupo. E o primeiro deles foi o próprio Valber Virgulino. Quem não lembra que em 2020, nas eleições de 2020, Nilvan foi para o segundo turno e o deputado Valber Virgulino, bolsonarista, aliás, o candidato de Bolsonaro naquele tempo, porque não foi Nilvan, não apoiou Nilvan no segundo turno das eleições para prefeito de João Pessoa. 4 anos depois de Nilvan ter sido excluído dos projetos de candidatura do PL. Depois de Nilvan ser chamado por Bolsonaro de Gilvan em entrevistas, ele nem consegue pronunciar direito o nome de Nilvan Ferreira aqui na Paraíba. Está aí o deputado Valber Virgulino, o primeiro a abandonar Nilvan numa campanha, falar em fidelidade e lealdade de Nilvan a Bolsonaro. Complicado. Bom, para a gente fechar, vamos de Napoleão de Castro, lá de Brasília, ele que acompanhou e traz aqui os bastidores de uma reunião que juntou hoje pela manhã na vice-presidência do Senado o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal, o senador Efraim Filho, o deputado federal Rui Carneiro e o ex-senador Cássio Cunha Lima. Eles estão fechando aí um blocão desses partidos todos, ou seja, MDB, União Brasil, PSDB e Podemos, em favor da candidatura de Rui Carneiro. Napoleão de Castro, muito boa tarde, seja bem-vindo. Grande abraço, Luiz. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. A equipe Arapuã Band voltando de Brasília nesta quarta-feira. Congresso efervescente em nível de movimentação, instalada todas as comissões permanentes da Câmara Federal e um movimento intenso nesta manhã nas comissões. E olha, Luiz, bastidores políticos aí do nosso estado da Paraíba, isso não tem sido diferente nos outros estados. O que tem de acordo, de entendimento, de gente mudando de partido, de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, buscando exatamente a arrumação política nessa janela de transferências que a gente tem nesse momento, tem sido uma coisa verdadeiramente de chamar a atenção. Agora, atenção, Luiz, hoje pela manhã, vice-presidência do Senado, onde é o gabinete, um dos gabinetes do senador veneziano Vital do Rego, que é vice-presidente do Senado da República. Tivemos reuniões políticas importantes entre veneziano, o ex-senador e governador Cássio Cunha Lima, também com a participação do senador Efraim Filho, do União, e ainda com o deputado Rui Carneiro, do Podemos. Isso tratando das questões e das candidaturas, ou da candidatura de Rui em João Pessoa. A saída, evidentemente, com todo o carinho que eles nos têm, mas ninguém diz nada, ninguém grava nada. Evidentemente que o tema central é a montagem, né, dessa chapa de apoio a Rui Carneiro na disputa eleitoral de 2024 aí na capital.
e, na sequência, o debate em cima de Campina Grande. Esse grupo, de certa forma, vai chamar Romero Rodrigues, né, para o feito à ordem. Ou define, né, o apoio à reeleição de Bruno Cunha Lima, ou afirma de uma vez por todas se será candidato em Campina Grande ou não. O grupo exatamente quer essa definição o mais urgente possível e é o tema de momento, é a bomba política que a gente pode trazer nesta quarta-feira aqui da capital federal. Olha, Luiz, acontece hoje a primeira reunião da bancada da Paraíba. Será daqui a pouquinho, às 4 da tarde, na sede do Republicano, na liderança do Republicanos, aqui na Câmara Federal. E agora, sobre o comando e o trabalho e o talento de Murilo Galdino, que é o novo coordenador da bancada paraibana. Para a equipe Arapuã, ele deu detalhes desta convocação aos parlamentares para o primeiro encontro. Isso, convidamos os colegas da bancada paraibana federal para fazer a primeira reunião propriamente dita, para conversarmos um pouco sobre as prioridades paraibanas, sobre como nós podemos ajudar não só o governo federal na Paraíba, como também o governador João Azevedo, os prefeitos das cidades paraibanas. Então é isso, escutar um pouco dos colegas da bancada federal, vermos como nós podemos usar esse protagonismo que a Paraíba conta hoje a nível nacional no plenário, para que nós possamos juntos, de mãos dadas aqui em Brasília, pautar pautas importantes para a Paraíba e para os paraibanos. Murilo aproveitou inclusive, Luiz, para falar desse anúncio de ontem, né, dos IFs, 100 IFs que vão ser construídos pelo governo federal, 3 aí na Paraíba, Mamanguape, Sapé e Queimadas, e a luta dele à frente desse tema também aqui na capital brasileira. Acho que nós só mudamos a realidade do povo pobre, do que precisa através da educação. Isso sempre foi a minha bandeira desde quando fui vereador, a bandeira do deputado Adriano Galdino, e todos que vêm de baixo sabem que a educação é o principal moto para se mudar de vida. E o presidente Lula sabe disso. Parabenizar o seu governo, Camilo Santana, o presidente Lula por essa iniciativa de fazer 100 novos institutos federais. A Paraíba será contemplada agora com Mamanguape, Queimadas e Sapé. Tem vários outros pleitos, pleito de nossa autoria, pedido para reforçar da cidade de São Bento, da cidade de Teixeira, da cidade de Pocinhos, do Litoral Sul, que é uma grande região que não tem nenhum instituto. O presidente Lula disse hoje que quer comemorar os 1000 institutos nesse primeiro governo. Agora nós vamos concluir com esses 100, mais de 600, então temos prazo aí para conseguir emplacar essas outras cidades que merecem também o Instituto Federal da Paraíba. Deputado Murilo Galdino, em entrevista à equipe Band de Arapuã. De Brasília, Napoleão de Castro. Ok, falamos de política, agora vamos falar de negócios. Ele é mentor, treinador, palestrante em governança e em gestão e, inclusive, é especialista em gestão de empresas familiares. Eu estou falando de Marcelo Andrade, nosso convidado carioca Marcelo Andrade, nosso convidado de hoje, que participa hoje de um seminário realizado aí pela escola KLA, que você conhece, do Alberto Marinho aí na sua condução, de um seminário hoje especificamente sobre gestão de empresas familiares. Marcelo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rede Verdade e a João Pessoa, Paraíba. Obrigado, Luiz, boa tarde aí ao seu público, é um prazer estar aqui com você hoje. Bom demais, você é do Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Primeira vez aqui na Paraíba? Não, já tem ali uns 7 anos aí que eu frequento com alguma assiduidade, né, a Paraíba, por mão e obra do Alberto Marinho. Alberto Marinho, que é um cara que está sempre aqui com a gente também, colaborando com essas ideias para melhorar a gestão das empresas, para melhorar os negócios e a carreira profissional de cada pessoa aqui, cada telespectador nosso. Vamos lá, gestão em empresas familiares. Primeiro, para a gente, o diagnóstico disso, eu quero crer que é um número alto, basicamente todas as empresas são familiares ou não? Um diagnóstico para a gente aí. Sim, 90%, se estima que 90% das empresas, de uma forma geral, são familiares, né? Em termos de riqueza mundial, isso é algo em torno de 50% a 70%, dependendo do país. No Brasil, mais de 70% da riqueza nacional vem de empresas de controle familiar. De todos os portes? De todos os portes. Aí, bom, se a gente for adotar lá um SWOT básico ali, como é que você caracteriza daquilo que é ameaça e fraqueza de empresas familiares e daquilo que é potencialidade, na verdade, né, e que é qualidade mesmo, ou vantagens de uma empresa que tem, uma gestão familiar? Existem estudos que foram feitos com empresas de capital aberto nos Estados Unidos, né? Então são empresas que você tem informação, que você tem dado,
que mostra que a longo prazo a rentabilidade e a lucratividade das empresas familiares ela é um pouco maior do que a rentabilidade e a lucratividade de empresas não familiares. Então isso é um atestado do sucesso das empresas familiares. A empresa familiar dá certo, mas obviamente ela tem seus obstáculos, seus desafios que precisam ser enfrentados e precisam ser tratados. Tá, a gente escuta muito, tem alguns históricos também, né, daquele que abriu e começou o negócio, né, do primeiro passo dado naquela empresa, e ela cresce, ela tem um tamanho, mas as gerações seguintes acabam ou não se interessando pelo negócio, ou não pegando ali os princípios básicos daquele que abriu, que começou do zero, enfim, que sentiu ali, porque já nasce, as gerações futuras já nascem diante de uma empresa consolidada, né, com os desafios, né, menores de uma abertura, e convenhamos, para usar uma linguagem mais clara, já nascem ricos, já nascem com o retorno daquele capital ali, e às vezes confundem a vida pessoal com a vida da empresa. Qual é o cuidado, quais são as vacinas dadas nesse sentido para evitar que gerações futuras corroam aquilo que foi construído com muito esforço no começo? O que você falou é uma realidade, Luiz. Para você ter uma ideia, tentando botar um pouco de estatística na informação que você passou, cerca de 70% das empresas familiares bem-sucedidas, então não é aquela estatística de mortalidade do Sebrae. Certo, que é normal, independe de família ou não. Nós estamos falando de empresas de 30 anos, empresas estruturadas, bem-sucedidas, estabelecidas nos seus municípios, nos seus estados. 70% dessas empresas ficam pelo caminho na transição geracional da primeira para a segunda geração. Então, um nível de mortalidade altíssimo, né? E por quê, Marcelo? Quais são, as principais causas, em linhas gerais, naturalmente? Então, existem, assim, algumas causas, né, que impactam aí no processo da empresa familiar. Mas eu diria, assim, que o principal problema é o diálogo, né? Você tem relações que são relações muitas vezes conflituosas, né? Eu costumo brincar e dizer assim, olha, imagina o seguinte, ser sócio de um negócio é um desafio. E você tem muita gente que me diz, eu não quero ter sócio. A família tem seus desafios também, tem suas disputas, suas brigas, suas memórias, principalmente, familiares, né, ao longo da trajetória. Agora você imagina, você juntar uma relação societária que já tem seus desafios próprios e uma relação familiar e colocar isso junto dentro de um ambiente de convivência que é um negócio, né? Então, construir diálogos diretos, objetivos, produtivos, que deixem as memórias do passado para trás, é algo que é muito difícil dentro das empresas familiares. Isso dificulta... De blindar nesse sentido. Exatamente. Isso acaba criando dificuldades. Bom, quando o tamanho do grupo, do agrupamento familiar é menor, ou seja, se tem um número menor de herdeiros ou de uma geração, há alguns casos em que não há aptidão, ou seja, o filho, né, do dono da empresa, ele não gosta daquele negócio, ele não se interessa por aquele negócio, ele quer seguir outra carreira, ele quer ser artista, ele quer fazer outra coisa e não se interessa. E aí você fica com um problema de sucessão nesse sentido. Qual é o caminho aí para isso? É buscar na família, não vai ter o filho, mas eu vou atrás de um sobrinho, eu vou atrás... É mais fácil procurar a sucessão dentro da família ou o empresário precisa tirar isso da cabeça, da mentalidade, em alguns casos a sucessão não vai estar diretamente ligada a um filho ou a um neto? Eu acho que o ideal é você conseguir encontrar uma sucessão dentro da própria família, mas isso nem sempre está à nossa disposição, está à disposição do empreendedor, do empresário. Né? Seria uma sorte grande, digamos assim, é um acaso, né? Você ter uma boa sorte, você ter um sucessor familiar competente. Nem todas as famílias isso acontece. Então, à medida que o empreendedor, que o empresário, que o fundador, né, que essa geração sênior, a geração que construiu o império, que construiu a empresa, ela precisa tomar, eu acho que ela é interessante e ela é boa, porque ela indifere se a sucessão vai ser familiar ou ela vai ser por um profissional de fora da família. Ela indifere. O que você precisa fazer, nos dois casos, é a mesma coisa. É um trabalho de profissionalização do processo da empresa, né? Profissionalização dos processos, profissionalização do modelo de gestão, de ter profissionalização das áreas de recursos humanos, né? Da preparação das pessoas, do desenvolvimento, da atração, da retenção, do desenvolvimento das grandes lideranças, das boas lideranças dentro da empresa. Isso tem que ser feito independente se você tem bons quadros dentro da família ou não. Você certamente também conheceu e vivenciou casos em que as gerações superaram
e superam os fundadores de uma determinada marca, de uma determinada companhia, não é isso? Sim, acontece também e é bom que aconteça porque, de uma certa forma, se você tem gente competente dentro da família, é natural que esse profissional da segunda geração ou da terceira geração que está assumindo os negócios, ele tem uma condição, né, de pontos positivos de uma forma geral, de conquistas que essa empresa conseguiu ao longo da sua trajetória, que é muito mais favorável do que o momento em que essa empresa foi fundada pelo seu pai ou pelo seu avô há 30, 40, 50 anos atrás. Então, se você tem gente competente, capaz, atualizada com o momento dos negócios, né, e com capacidade de reinventar os negócios, é comum e é frequente que você consiga trilhar caminhos melhores e até maiores do que a primeira geração e a segunda geração. Eu vou citar o exemplo da Heineken, por exemplo, tem um exemplo interessante, né? Um jovem com 20 e poucos anos que não entendia de cerveja, começou ali a cervejaria Heineken e as gerações futuras, né? O filho, o neto, eles deram a Heineken fizeram da Heineken uma marca extremamente mundialmente conhecida. E geram que essas gerações, elas deram um boom maior, porque entenderam de marketing, entenderam da modernização, da tecnologia, fizeram a história da experiência nesse sentido. Que cases no Brasil você traz numa palestra como essa para dizer isso é um caso de empresa familiar, modelo, que deve inspirar outras famílias? Eu acho que a gente tem várias empresas, né, grandes companhias, que quando a gente fala de cases, a gente tem a expectativa de conhecer de ter a visão de grandes companhias, né, que conseguiram realizar isso, né. Então você tem o caso do próprio Magazine Luiza, né, claro que vive seus momentos de dificuldade, mas teve uma trajetória numa geração seguinte, muito maior do que a... E ali não era filha, sobrinha, né? Sobrinha, exatamente, depois o filho dela, né, então uma trajetória superior, né, muito superior em relação à trajetória da fundadora, e você tem vários outros exemplos nas empresas nacionais, né. Eu tenho muitos exemplos de empresas médias, de empresas pequenas que estão mais próximas do dia a dia. Exatamente, que deram super certo e que a segunda geração ela construiu algo maior do que a primeira geração, porque naturalmente ela está mais atualizada com as tecnologias, com o ambiente do mundo. A gente está numa realidade, um ambiente de negócio de muitas mudanças e de muita incerteza, né? Então isso muitas vezes faz com que você precise ter gente mais jovem, gente mais antenada com essa realidade desse momento, mas é importante também saber usar os sêniors, né? Saber usar os conselheiros, saber aproveitar a experiência, exatamente, explorar a experiência. Então eu diria que a forma de sucesso para construir algo como a Heineken, que você citou, a Magazine Luiza, como eu citei, eu acho que é conseguir trabalhar com essas gerações diferentes, explorando o que a nova geração traz de potencial, de capacidade, de aprendizado, de conhecimento, de competência e a experiência, a maturidade da geração sênior. Muito bom. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco você diz aí como é que vai ser o que é que você vai hoje, quais são as linhas mestres aí da sua palestra no evento de hoje, no seminário de hoje, gestão de empresas familiares aqui em João Pessoa. Rapidinho, um minutinho, e a gente volta aqui no Rede Verdade.